Olá pessoal que está em casa, tá? A aula agora nós vamos falar um pouquinho de agroecologia, sobre fundamentos de agroecologia aí com o primeiro ano. Pessoal, então, tudo que nós falamos lá em solos, né? Ele interfere nos fatores agroecológicos? Interfere muito, tá? Então, quando nós falamos em agroecologia, né? E a gente está vendo lá, o que são fatores agroecológicos, né? São formas que nós podemos utilizar tudo que existe, né? E que a gente use de forma consciente. Então, a agroecologia é as ferramentas que nós podemos utilizar para a produção de alimentos, de forma que a gente proteja esse ambiente que nós vivemos. Porque é aquilo que eu falei em solos, né? Bilhões de anos foram necessários, pessoal, para que ocorresse isso aqui, ó. Bilhões. Em 50 anos, o homem modificou muito essas características, tá? Mas nos últimos anos, eu posso falar para vocês que agroecologicamente, a gente vem melhorando muito, tá? E vou dar exemplo, tá? Era muito comum esse solo argiloso nosso, quando eu era, não pequeno eu sou até hoje, né? Quando eu era criança. Quando eu era criança, né? A gente via muito processos erosivos. O que era? Formar até voçorocas. Então uma área dessa aqui, ó, ela tem declive. Se a gente pegar lá embaixo, ó, passa rio lá. Tá? O que acontecia? Né? Tinha que fazer curvas de nível ou terraceamento. Para quê? Para você fazer contenção de solo. Eu estou trabalhando agora com S3, com curvas de nível. Então, por que você faz as curvas, né? Os terraceamentos? Para você evitar o quê? Processo erosivo. Então, quando chove muito, um solo argiloso, ele pode escorrer, porque a permeabilidade dele é lenta. Então, você pega uma chuva aí de 70 milímetros. O que é 70 milímetros, pessoal, de chuva? O que é 20 milímetros de chuva? Vocês sabem o que é isso? Quer dizer? 20 litros por metro quadrado. Ou seja, se você pegar aqui, ó, ó, isso aqui, ó. Você pegar um balde de 20 litros e jogar aqui. 100 litros. Você pega 5 baldes de 20 litros e joga nesse pedaço de 1 metro. É muita água, não é? É. Se você pegar 5 baldes, nós pegarmos 5 alunos nesse pedaço aqui, jogar os 5 baldes ao mesmo tempo aqui, nós vamos verificar que o solo que tem bastante matéria orgânica, ou que ele está coberto, ele escorre menos do que um solo que está só terra. Tá? Senhor, mas 100 milímetros de uma vez é difícil, demora um pouco mais. Mas pode ocorrer pancadas de chuva muito fortes. Tá? Então, lógico, você pode pegar aqui 100 litros aqui e vamos jogar isso aqui em 20 minutos. Então a gente vai devagar. Né? Mas vai chegar uma hora que vai ocorrer o quê? Que nós chamamos de saturação, né? Nós vamos ver também em solo. Então aí começa o quê? Escorrimento. Quando você tem matéria orgânica ou o solo está coberto, ele escorre menos. O que é o escorrimento, né? É o que nós falamos lá em solo. É erosão, processo erosivo. E a agroecologia? É contaminação de rios. Tá? Então quando você escorre isso aqui, e ele começa a formar, né, valas no meio da lavoura e vai para os rios. Agroecologicamente é terrível. Por quê? Porque lá vai ocorrer o quê? Ele vai aumentar esse solo que vai daqui, ele vai tampar as pedras, né, que fazem a oxigenação do rio. Então você tem menos oxigênio, porque as pedras ajudam no movimento da água a oxigenar. Como não vai oxigenar, você perde líquidos, você perde a vida aquática, peixes às vezes vão morrer porque precisam. Aí às vezes você vai ter só peixe que precisa de menos oxigênio. Aqueles peixes que precisavam de muito oxigênio, eles migram ou morrem. Então você perde espécies. Então você vai ter um fator. Eu não liguei meu aparelhinho aqui. Estou falando muito alto aqui. Oi, pessoal. Porque já está doendo minha garganta aqui. Tá? Então, quando você
Opa! Ai, Acho que a barriga empurrou o cinto aqui e correu um. um deslizamento aí. Então, agroecologicamente, então, agora eu posso falar um pouquinho mais baixo. Essa terra, então, desce para os rios, assoreia os rios, chamamos de assoreamento, ou seja, ele aumenta as margens do rio e você muda totalmente as características aquáticas. Só isso. Pessoal, vamos participar da aula ou não? Mas tá aqui, professor? É sobre o assunto mesmo? É que às vezes vai atrapalhar quem está... eu prefiro que interrompa, vem e participe mesmo, vai perguntando. Tranquilo? Eu sei que vocês estão tudo ansiosos para conversar, mas... Tranquilo? Então veja bem, muda então lá. Então agroecologicamente, essas características aqui interferem diretamente. Então, por exemplo, o homem, vendo isso, que estava agredindo, né, estava acabando com os seus riachos, assoreamento de rios, mudou-se o processo. Né? E nós entramos aí em 90 e... Quando eu fiz a minha faculdade, terminei ela em 96, a gente estava ainda aprendendo a trabalhar com plantio direto. Você vê que é muito recente. Professor, mas 96 não, mas para você pensar em bilhões de anos, 96 não é nada. Então a gente está aprendendo a trabalhar com plantio direto. Por quê? Nós entendemos, então, o homem entendeu que se ele deixar a cobertura, aumenta a capacidade de absorção e diminui a erosão. Foi um grande passo. Né? Foi um passo gigantesco na agricultura. Né? Por quê? Porque nós aprendemos, então, a trabalhar com o plantio direto. Já diminuiu drasticamente. Né? Mas ainda temos problemas. Né? O ano que vem, lá em solo, nós vamos estar aprendendo com vocês, vão estar aprendendo a fazer calagem. Né? E aí, você muitas vezes, o pessoal anda fazendo calagem em cobertura, mas já está dando problema. Então tem que tombar terra, para você incorporar o calcário. E aí você tem erosões, processos erosivos, quando tem que tombar terra. Por quê? Porque o pessoal diminuiu em termos de terraceamentos. Então continua esses problemas. Tá? Vamos chegar lá agora, perto lá do milho? Vamos lá um pouquinho? Eu vou pegar um pouquinho de solo lá para a gente voltar lá. Ô, professor, nós vai. Vamos aqui no Nárnia. Daí não vê se tem. Nossa, eu vou lá, o Gervásio falou que tem que arrancar as plantas pra ver como Sentindo demais, né, gente? Foi terrível esse ano. Ixi, professor, o milho não cresce, não? Tá feio, cara. A chuvinha foi muito pouco, né? Aquele moleque, ele tinha falado que era soja. Aí, pessoal. Ó, pessoal, vocês querem ver? Ó? Meu Deus! Da onde que eu falei que era soja? Ó, vocês querem ver um exemplo? Só aproveitando, né? O momento aqui, né? Vocês estão vendo esse roxinho aqui em volta? É deficiência de fósforo. Tá? Aqui, ó. Ah, tá. Deficiência de fósforo. Mas foi adubado. Se foi adubado, por que deu deficiência de fósforo? Falta de chuva. Porque não teve chuva. E não soube Lá em solos, né? Nós temos a solução de solo ali, secou a solução, o nutriente está ali, mas a planta não consegue absorver. Deficiência na folha. Tá bom? Pessoal, vamos para a agroecologia. Então, esse fator de matéria orgânica foi muito interessante, né? Porque o que acontece? Você pode ver aqui, ó, que existe restos, né, de lavouras de soja. Mas já não era para ter decomposto isso aqui? Era. Já poderia. O que é decomposição? Né? É agentes microbiológicos fazendo com que essa matéria aqui ocorra o quê? A conversão dela. Nós chamamos isso de relação CN, carbono-nitrogênio, que essa decomposição pode ser mais rápida ou mais lenta. Horticultura. Vocês estão lá em horticultura. Gervásio. Gervasião, ele vai falar a relação CN para vocês, se já não falou. Lá no MIT, com certeza. Ele tá falando da folha fina, só.
Não, Na horticultura. Horticultura então não alface. Alface, né? Falou lá pra vocês relação CN já ou não? Ah, professor, acho que não falou ainda não. Então, relação carbono-nitrogênio. Se você usar lá uma matéria orgânica, um exemplo, tá? Você faz uma adubação orgânica lá com compostagem. Nós vamos aprender em agroecologia, né? O que é compostagem? É você usar matéria orgânica, né? Solo, matéria orgânica, solo, para quê? Para você acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. E aí você vai ter o quê? Um composto orgânico. Solo mais matéria orgânica. Para quê? Para jogar no... Ele vai decompor, a hora que ele tiver já o processo de decomposição, já não libera mais gás carbônico, que é a temperatura. Você vê que ele já ocorreu o processo. Aí a gente incorpora ele, não está mais esquentando, você põe a mão, já não vê mais temperatura nele. Nós vamos levar para a horta, para plantar lá. Quando você tem, dependendo do material que você coloca na compostagem, ele pode demorar mais tempo para ocorrer a compostagem, esse processo ali, do que outros, por exemplo. Então pode variar de material para material. Um exemplo, tá? Você coloca lá na compostagem, você coloca também palha de folha de café, palha de café, que é a casquinha de café, tá? A casquinha, não o café, já o pó do café, como tem ali em cima, casquinha. Então, se você coloca a casquinha ali, ela vai demorar mais tempo, porque a relação CN dela é alta. Então pode demorar mais tempo para decompor, vai demorar mais tempo. Então, por quê? Porque a relação CN dela, então, é de uma forma que ela demora mais para decompor. Se você colocar ali um esterco de cama de galinha, né? Ou também restos que sobra da comida, né? Folhas, restos você vai ter uma decomposição então um pouco mais rápida. Então a tua compostagem é mais rápida. No solo também é a mesma coisa. Quando eu tenho uma palhada de soja, a relação CN dela, então, o tempo de decomposição dela é mais rápido que comparado, por exemplo, com milho. Quando eu colho milho. Pessoal, mas por que ainda está isso aqui? Por que ainda está essa palhada? Por que vocês acham que ainda tem palhada aqui? Por cima, assim, seco, não decompôs? Não choveu? Não choveu. Então, um dos fatores para ocorrer a decomposição também é a umidade. Não choveu, tá aí, matéria orgânica está aí por cima, não ocorreu então essa decomposição. Tá? Vocês vão verificar, tá previsão de chuva para amanhã, para semana que vem. Se chover, nós vamos ver daqui a pouco que essa palha aqui ela começa a decompor. Então volta a falar, palhada de soja decompõe mais rápido. Né? Qual é o fator agroecológico de vantagem, então, dessas palhadas aqui, pessoal? Hã? Por que é bom ter palhada? Pra proteger o solo. Proteger. Ó, se vocês pegarem aí, ó, põe a mão aqui, ó. Tá? Ó, pra você ver como... Ainda isso porque o nosso sol, nós estamos no mês de maio, indo para junho, já quase. Então, não tá tão quente. Tá? O solo desnudo igual esse aqui, ó, no lugar que não tem matéria orgânica, ele aquece muito mais, porque o contato, pela cor também, ele esquenta mais. Quando ele tem uma camada de matéria orgânica, e você tirar aqui, ó, você vê que ele já vai estar mais fresco. Principalmente quando nós temos períodos muito quentes. Tá? Então, agroecologicamente, ele protege o nosso solo. Então, se ele protege aqui, ó, o que vai acontecer? Eu perco menos águas por volatização. Então, Vai ser bom ou ruim para a plantação? quanto mais matéria orgânica, melhor. Tá? Agora veja bem, estamos falando aqui na lavoura, tá? Agora você pega, aí você chega na casa de você e fala, pai, o professor falou que quanto mais matéria orgânica é bom. Aí você vai lá, pega um saco de humus de minhoca e vai lá no teu jardim e joga tudo lá. Tá? O que vai acontecer com as tuas plantas lá? Ela vai queimar, vai falar, ó, queimou, vai morrer. Por quê? O excesso de matéria orgânica. Então, o excesso de matéria orgânica pode ocorrer o quê? Também uma fito, porque libera muito nitrogênio. Tá? Então, tem essa questão também. Mas, assim, teoricamente, a nível de campo, você não vai chegar num ponto de ter exagero. Né?
Na minha casa lá eu posso falar isso pra vocês. Eu tinha um coqueiro lá e tava meio fechado, com bastante coisa. E as cachorrinhas também faziam o servicinho delas lá. Aí, com folha, muito tempo aquilo ali, e os cachorros fazendo cocô, eu limpei aquele coco, tirei as folhas e tal, e plantei lá uma flor lá. Ela morreu. E aí eu falei, caramba, né? Muita matéria orgânica. Então o que aconteceu? Eu limpei, aumentou o processo de decomposição que estava ali, né? E excesso de N queimou ela e morreu. Né? Então a gente tem que ter cuidado com o excesso também. Mas na lavoura, pessoal, quanto mais... Por quê? Porque ele vai aumentar o que nós chamamos de estrutura de solo, né? O solo vai ficar mais estruturado. Ó, as aulas lá do MIT, nós vamos começar a trabalhar já com controle, né? Com plantas que a gente possa fazer controle biológico, fazer controle natural, tá? São plantas medicinais, plantas que a gente consegue trabalhar com ela com um controle mais específico. Tempo aí, Robson. 3 minutos. Pessoal, então a agroecologia, nos MITs lá, nós trabalhamos lá, né, com os biomas, né? Nós falamos bastante dos biomas e as importâncias desses biomas para o nosso planeta, né, e para o nosso país, certo? Quem estava nos MITs lá, quais são os biomas que nós temos no Brasil? Pantanal é um, Caatinga é outro, o Pampa também não deixa de ser um. Mas na verdade o Pampa ele não é característico. Eu até estava em casa falando com o meu filho sobre os Pampas. O Pampa é uma planície, né? Ela não é uma característica de bioma. Então, quais são os biomas característicos? Amazônico, né? Ninguém falou. Caatinga, Cerrado, mas qual? E o Pantanal. Tá? Então esses são os biomas. E o Atlântico, né? Da Mata Atlântica. Bioma Atlântico. Então são 5 biomas aí. Pessoal, e a gente estava falando da importância do cerrado, né? A importância da mata amazônica, tá? Dos biomas. Então nós vamos continuar trabalhando com os biomas lá. E depois nós já vamos estar em seguida, né? Tá falando, já entrando mais na parte prática mesmo. Robson, tranquilo aí, eu vou pegar uma amostra de solo aqui, vamos fazer o teste lá, para ver se dá certo lá, tá? Ó, eu vou pegar um pouco de solo então aqui, eu vou desligar agora. Pessoal, eu vou pegar um pouco de solo aqui. Pode parar? Pode parar. Quebrar meu aparelhinho aqui, é a barriga. Quer que para? Não, pode parar. Foi no fogo.